A pergunta foi se quando há um suicídio, é porque colocamos mais desafios do que poderíamos enfrentar. Não é assim, porque o espírito, quando encarna, nunca coloca testes acima de sua capacidade de superá-los. Ou seja, os testes estão dentro do nível que podemos ter, não? E se nos esforçamos ao máximo, sim, podemos superá-las. É comum que uma pessoa, digamos, diante dos testes da vida, se acovarda e acredita que tirar a própria vida é uma forma de deixar de sofrer. Isso é um erro grave, porque quando ela passa para o outro plano, se dará conta de que não conseguiu tirar a sua vida, pois o espírito ainda vive e nada mudou. Além disso, sentirá impotência, pois de onde está, nada poderá fazer para consertar as coisas. E durante muito tempo, continuará a ver o sofrimento que causou aos seus entes queridos, para que tome consciência das consequências de seu ato. E geralmente, depois de uma preparação, volta a encarnar rapidamente, para nascer de novo e enfrentar os mesmos testes aos quais não quis superar antes. Seria como entregar uma prova em branco. Quando chega na hora da prova, olha para a prova, acha que não sabe nada e entrega. Claro, vai precisar fazê-lo de novo, não tem nem como dar nota, nem um, porque foi uma desistência. O suicida é tipo isso. Não fez a prova, então tem que repetir. Claro que em um homicídio, o que mata está gerando uma dívida kármica para si. Do ponto de vista espiritual, o assassinato é algo muito negativo para quem é assassinado. A questão é... Poderia ter sido de outro jeito? Sim, poderia ter sido. Mas é coincidência que essa pessoa tenha sido morta? Não, não é. Pode estar relacionado a outras vidas. Quando você mata, se predispõe a que te matem. Talvez ninguém te mata, mas você pode ter uma morte violenta ou acidental. Se não vem de uma forma, vem de outra. A diferença entre que te matem e que morras, por exemplo, de uma morte violenta acidental, é que no primeiro caso, alguém está plantando uma semente ruim. Ou seja, terá que arrumar o karma desse assassinato. Você já terá... Se já viveu essa situação e vai compensar o que fez de ruim. E no caso da morte violenta acidental, ninguém acumula karma. Você tem a experiência da morte violenta, mas ela não gera impactos negativos para ninguém. Ou seja, quando acontece um assassinato, era possível evitá-lo, claro, porque ele parte da vontade de alguém. Mas não é por acaso que a pessoa foi vítima. Ninguém nasce para matar. Mas é verdade que algumas pessoas nascem com a perspectiva de morrer antes do tempo. E pode ser através de uma morte violenta, às vezes por assassinato, por acidente, por outros motivos. Ou seja, no mundo espiritual não é tudo aleatório. Sempre há um propósito, mesmo que não o encontremos. Havia uma pessoa que queria perguntar algo... Sim, tudo isso. A pergunta é, quem comanda tudo isso? Digamos que no mundo espiritual há muitos seres em diferentes níveis de evolução. Acima de tudo, haveria um Deus. Abaixo dele, seres com infinitos níveis de evolução. Ou seja, não é Deus quem está diretamente e milimetricamente ciente de tudo. Seres de diferentes níveis se encarregam, de acordo com suas capacidades, de uma série de responsabilidades. E sobre o karma, pode-se dizer que há seres do karma, cuja responsabilidade é certificar-se
de que cada espírito enfrente a reparação de seus atos maldosos. Participam deste processo seres de níveis mais altos e intermediário, mas o principal é que você queira. Ou seja, ninguém enfrenta este tipo de prova sem o próprio consentimento. Você só enfrenta isso quando estiver disposto. Mas se não cuidar dos maus atos, não evolui, fica preso. A origem desta realidade é a pergunta que vale 1 milhão, mas para mim está em Deus. E Ele nunca ficou ocioso, sempre existiu. E por isso a criação sempre existiu. Mas é verdade que todos nós tivemos um princípio, não teremos um final. Ou seja, somos imortais e não. Tivemos um começo, mas não teremos um final. Esta é a diferença entre Deus e nós. Deus não teria nem começo nem fim. Nós sim, temos um princípio, mas não um fim. Hacerte muchas preguntas, pero no voy a ocupar tanto tiempo. Quería preguntarte si se te escribe alguna carta, puedes contestarla o no tienes tiempo. Eu tento responder às que considero que posso acrescentar algo. Algumas pessoas me escrevem e-mails, mas às vezes é impossível responder todo mundo. Mas se posso acrescentar algo, tento responder. Ao escutar-te, consigo vislumbrar um pouco dessa liberdade. Mas em alguns momentos, quando penso em como vivem as pessoas, as famílias, imagino que com a liberdade haveria a possibilidade de mudanças. Mas quando vejo o quanto historicamente e a nível familiar repetimos uma série de atos daqueles que estão ao nosso redor, e isso gera um pouco de contradição, pensar que há liberdade. Porque se há liberdade, quando há tantos esquemas que se repetem em um determinado momento, em uma determinada família, por que repetimos coisas dos nossos pais e em sociedade acabamos pensando igual e seguindo grandes movimentos sociais? Porque é mais fácil nadar a favor da corrente do que contra. Ou seja, às vezes fazemos o que é mais fácil, porque todos fazem assim, mas não utilizamos a consciência para evoluir, mas é preciso. Se a sua consciência diz que um comportamento não é correto, já sabe que não tem que segui-lo. Às vezes por medo da rejeição, de sentir-se só, ver que será excluído, acaba por fazer coisas que não sente. Mas a consciência está aí para te dizer que está errado. Então teríamos que começar a usar mais a consciência e menos o que nos ensinaram, caso esteja equivocado, e mais o que sentimos, que é o correto. E é assim que a humanidade evolui. E às vezes a vida te dá um toque e você se dá conta de que as coisas não eram assim, nem que leve 50 anos. Mas o momento em que você percebe, e se não muda, digamos, é mais culpado. No sentido de que agora sabe o que está fazendo. Aquele que age de forma maldosa, mas de forma inconsciente, é menos culpado do que o que age conscientemente. Sendo assim, há uma diferença entre elas no mundo espiritual. É diferente quando uma criança faz algo que ela considera uma travessura, do que a mesma coisa feita por um adulto que já tem mais conhecimento. No mundo espiritual também é assim. O princípio é a intenção, não a ação em si. Logicamente, se a intenção em si não é má, as repercussões também não serão as mesmas.
Mas é importante tentar, ao se dar conta de quando não estivermos fazendo algo bom, mudar a nossa forma de agir. Isso é evoluir. Eu questiono isso um pouco. Eu penso que acima da educação está a consciência do espírito. E o espírito é livre para seguir sua consciência, ou se deixar levar pela corrente. E cabe a você utilizar sua liberdade para decidir se quer fazer o que sente ou o que te ensinaram. Algumas pessoas vão dizer, eu agirei de acordo com o que sinto, e outras dirão, eu não, farei o que me ensinaram. E o que faz o que lhe ensinaram, certamente predispõe tudo à repetição. Aquele que rompe a corrente de fazer o que fizeram com ele antes, deixa de plantar uma má colheita. O filme trata muito disso. A trama do filme fala um pouco do que estamos falando. Recomendo assistir. Vocês sabem que naquela época, bom, nesta também, ainda é um pouco, mas naquela época era exagerado. As mulheres estavam totalmente anuladas. A maioria das mulheres eram tratadas como posse em matrimônios de convivência e faziam delas o que queriam. E na trama, um dos personagens toma consciência de que está errado em fazer as coisas como sempre fizeram. Culpado ou responsável? Responsável é melhor. Às vezes, pela própria inércia do diálogo, responsável é melhor. Sim. Seria ilógico pensar que, num universo tão grande, só existisse um planeta onde houvesse vida em evolução. A evolução está em todo o universo, e há espíritos em evolução em muitíssimos planetas, uns mais avançados e outros menos, mas todos com o mesmo propósito de se evoluir mais. E podemos encarnar em outros planetas antes ou depois, de acordo com as necessidades evolutivas. E o que nós somos entre nós? Companheiros de viagem? Irmãos. E estas estruturas familiares? No mundo espiritual somos irmãos. Para mim, há diferentes graus de afinidade. Para mim, a mais forte é a da alma gêmea. Ou seja, parceiro ideal, o que realmente traz a felicidade e te complementa 100%. E depois vem o da família espiritual, os espíritos afins, mas não é tão profundo. E temos as diferentes famílias espirituais, que geralmente procuram encarnar juntos. Às vezes com papéis diferentes, às vezes um é o pai e os outros são filhos, às vezes não encarnam na mesma família, mas se conhecem ao longo da vida, mas parece existir uma proximidade entre os espíritos da mesma família espiritual. Geralmente encarnam juntos, porque sempre fizeram e preferem assim. Tudo isso por empatia? Sim, por empatia. Digamos que a afinidade espiritual é algo que surge mesmo que você não saiba por quê. Por exemplo, você tem a sensação de familiaridade com alguém desconhecido, ou se sente atraída por uma pessoa sem o conhecer. Eu creio que são mais que sensações. Está também nos sentimentos, e eles estão acima das sensações. Para mim é assim. Há um fim no ciclo das encarnações? Segue-se evoluindo em outros planos, mais sutis. Ou seja, a evolução continua, mas não no plano físico. Porém, antes continuamos encarnados em mundos, digamos, menos grosseiros que este. Ou seja, não é que quando se para de encarnar na Terra, não se encarna mais, mas vai ter encarnações em planetas de maior sutileza física, até que a sua vida não se baixa mais até o plano físico e fica do astral para cima. Última pergunta. Os animais também evoluem?
Sim, 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 também evoluem. Em nosso passado, se olharmos bem lá atrás, estivemos encarnados como animais. Os animais passarão eventualmente para a fase humana da evolução, mas não ao contrário, não encarnaremos mais como animais, pois já passamos dessa fase. Quando alguém faleceu e ainda não foi para a luz, e segue vagando por aqui, e permanece junto a nós, pode escutar nossos pensamentos, ler o que pensamos, ou é capaz de saber o que pensamos sobre eles? Sim, se você falar com eles, eles podem te escutar. Mas eles não ficam retidos aqui pelo que nós fazemos, mas sim pelo apego que têm ao mundo material. O máximo que podemos fazer por eles é transmitir mensagens para que percebam onde estão e aceitem a ajuda que está disponível no outro plano e sigam em frente. E se há algo que nos faltou, dizer a eles, aproveite, porque eles nos escutam. Un ser otro plano, del planeta del origen, de otra estrella. Há outros seres em outros planos que podem vir ajudá-los? Sim. Se estão de comum acordo, podem sim. Há outros seres em outros planos da existência. Do mundo espiritual, sempre temos ajuda. E todos temos um guia. E depois temos os espíritos que se assemelham a nós em evolução que também nos ajudam. E às vezes, se um espírito originário de outro planeta está encarnado aqui, pode receber ajuda de seus compatriotas. Sempre há ajuda disponível. E ela pode vir de muitos níveis. E também do mundo dos extraterrestres, que tentam ajudar na parte positiva de nossa evolução. Temos que terminar agora, sinto muito. Muito obrigado.